Boa tarde a todos. Dando continuidade às atividades desse primeiro dia da 13ª edição da Semana de Engenharia Civil da UFSCar, Inovações e Tecnologias, teremos agora a palestra do Alan Dias. Alan Dias é engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência em estruturas de madeira, especialista em projetos, cálculos estruturais e montagem. Atualmente atua como diretor de novos negócios de engenharia da Croslan Brasil e já foi sócio-diretor fundador da Carpinteria, um conceituado e premiado escritório de cálculo e montagem de estruturas de madeira, tendo participado de diversas obras em madeira pelo Brasil e pelo mundo. Antes de dar início, eu só queria ressaltar que vocês podem ir fazendo perguntas no campo indicado para isso, que a nossa equipe vai estar anotando elas e no fim da palestra a gente vai ter um tempinho destinado para respondê-las. Então, vamos iniciar a palestra sobre o material do futuro, o uso de madeira engenheirada em estruturas. Alan, pode ficar à vontade. Oi, gente, tudo bom? Agora sim, como vai, Fernanda? Tudo bem, e você? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito o convite de poder estar falando para essa turma, né, nessa Semana de Engenharia Civil. E também é um grande prazer compartilhar um pouco da minha experiência, né, como engenheiro de estruturas de madeira. Tem poucos ainda aqui no Brasil, mas espero que talvez depois dessa apresentação muitos mais de vocês fiquem empolgados em seguir essa área, porque eu acredito piamente que a gente vai começar a construir muitas coisas em madeira por aqui também. Legal, legal. A gente que agradece, viu, por você ter aceito esse convite. E agora o tempo é seu, pode ficar à vontade. Então tá, então eu vou iniciar a apresentação aqui. Todos estão vendo? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar aqui sobre o material do futuro, o uso da madeira engenheirada em estruturas. Eu trouxe para vocês aqui uma primeira imagem, que é um galpão que a gente está finalizando a montagem em Mairink, aqui no interior de São Paulo. Um galpão feito de madeira laminada colada, curva, tá? Com peças aí de 22 metros de comprimento. E é uma estrutura mista, né? Então, por que isso aqui está ilustrando essa apresentação? Porque quando a gente fala de construir com madeira engenheirada, não quer dizer que tudo vai ser construído com madeira, né? Os outros materiais também fazem parte da estrutura e cada um trabalhando no seu melhor lugar. Então, aqui nessa obra, por exemplo, a gente usou pilares de concreto pré-moldado, né? As vigas de madeira laminada colada, que é o que a gente chama hoje em dia de madeira engenheirada, terças metálicas e aí as telhas metálicas depois entraram. Então, é uma mistura de materiais que faz com que as obras do futuro, né, para a gente aqui no presente, na verdade, sejam bastante eficientes, no ponto de vista tanto de engenharia, como no ponto de vista econômico também. Vou falar um pouco rapidamente de mim. Eu sou engenheiro civil, sou formado pela Escola de Engenharia Mauá em 1998, então faz mais ou menos aí 22 anos que eu estou trabalhando com madeira, porque assim que eu me formei, eu já fui trabalhar com madeira. Eu comecei trabalhando com decks, pergolados, coisas pequenas, e aí fui me aprofundando nos estudos, né? Inclusive, eu estava até comentando com a turma que eu fiz alguns cursos aí na UFSCar, né, com o professor Alexander, de estruturas metálicas, isso tudo para que a gente possa se aprofundar no cálculo de estruturas isostáticas, né, que é a maioria das estruturas em madeira, e aí aplicar isso na minha área. Hoje eu dou aula no Mackenzie, eu tenho um curso de arquitetura em madeira lá no Mackenzie, que está virando online, a gente está gravando as aulas para colocar online também para vocês assistirem de qualquer parte do Brasil. Tive a honra de ganhar 2 prêmios Talento Gerdau, um em 2014 e um em 2017, com algumas estruturas que a gente projetou aqui. Fui sócio-diretor da Carpinteria por mais de 10 anos e hoje eu vim aqui para a Croslan, inclusive eu estou aqui na fábrica hoje, né? Sou diretor de novos negócios de engenharia na Croslan, que atualmente é a maior fábrica de madeira engenheirada da América Latina. Experiência em projeto, design, fabricação e construções de estruturas de madeira de pequeno e de grande porte.
Vou mostrar algumas obras que eu fiz aqui na época da carpinteria, né? Por exemplo, uma das obras mais icônicas, né, mais famosas que eu participei aqui no Brasil foi o Shopping Iguatemi de Fortaleza. Eu acredito que muitos de vocês aí já conhecem. Foi uma obra que foi muito desafiadora, tá, para mim. Ela apareceu em 2012 lá no escritório, lá na carpinteria, como um conceito, e eu fui contratado para que ela pudesse ser 100% viabilizada, né, e que ela pudesse ser executada aqui no Brasil. Então, na época, lá em 2012, 2013, a gente ainda não tinha indústrias aqui no Brasil de grande porte como a Croslan hoje em dia para fabricar essas peças de madeira laminada colada. Então, eu fui buscar isso fora do Brasil, a gente fabricou essas peças lá na Itália, com uma fábrica que se chama Moretti, né? Nós da carpinteria fizemos todos os projetos, os cálculos, os detalhamentos, e aí mandamos para lá para fabricar, trouxemos para o Brasil e montamos essa lindíssima estrutura aí de 5.000 metros quadrados, né? Que é uma cobertura da praça de eventos lá do Shopping Iguatemi, lá de Fortaleza. Então, quem tiver a oportunidade de visitar, eu recomendo muito, porque eu acredito que hoje é a estrutura aqui no Brasil de maior porte, assim, de relevância para esse tipo de madeira engenheirada, que é o que a gente vai ouvir falar bastante na apresentação de hoje, ok? Uma outra estrutura interessante que eu montei na época da carpinteria é uma loja de móveis que tem aqui em São Paulo, que se chama Mi Casa, tá? É um grande galpão de 15 por 15 de dimensão, né? Tem um pé direito aí duplo, tá? Quase 7 metros de altura. E as vigas que eu usei lá foram vigas de madeira laminada colada, duplas, e por dentro dessa viga dupla eu procurei passar um cabo de aço para fazer uma proteção na peça, e aí essa viga venceria um vão maior, né? Quando a gente coloca a proteção no cabo, ele estica e puxa a viga para cima, tá? Então, foi uma das primeiras estruturas protendidas de madeira que a gente fez aqui na época da carpinteria, tá? E também é uma loja, então é super pública, qualquer um pode ir lá visitar e olhar de perto essa linda estrutura de madeira projetada pelo escritório do Márcio Kogan, aqui de São Paulo. A grande maioria dos projetos que a gente fez na carpinteria eram residências, né? Então, até hoje, o nosso carro-chefe foi muito residências, né? De alto padrão, de médio padrão. Hoje a gente está conseguindo colocar madeira em estruturas maiores, como galpões, né? Templos religiosos, igrejas, né? A gente está indo para o futuro, que é a construção de prédios também, que são estruturas de madeira engenheirada um pouco mais complexas. Mas essa é uma casa que eu projetei na Serra da Bocaina, com o arquiteto Fábio Bruschini, e eu acho ela muito interessante, porque é uma casa que eu já comecei essa transição de usar madeira quase em tudo, né? Você tem pilares, vigas de madeira, a cobertura também plana, e as paredes todas de madeira, né? Então, essa casa, praticamente, ela só tinha fundação em concreto, e dali para cima foi tudo feito com madeira mesmo. Aqui é o outro projeto que eu ganhei o prêmio Talento, né, que é a Escola de Vela de Ilhabela, feita com madeira laminada colada curva, praticamente parece que tem duas direções, mas ela tem uma curva mais alta e uma curva mais baixa, e as terças são curvadas também, então dá um efeito 3D, assim, muito interessante na estrutura. Projetada pelo arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva. Infelizmente, foi um dos últimos projetos que ele projetou, e ele acabou falecendo há 2 anos atrás, e eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele nesse projeto, que para mim assim foi de grande aprendizado também. É um outro projeto público, é a Escola de Vela lá do Lars Grael, na Ilhabela. Então, quando vocês forem visitar a Ilhabela, vocês podem visitar esse lindo projeto, quem sabe também fazer umas aulinhas de vela lá para aprender a velejar. E também na Ilhabela, a gente fez a rodoviária de madeira laminada colada curva, que é onde chegam os ônibus lá, e a turma lá fica esperando coberto, né, numa estrutura lindíssima, né? A gente fez a escola de vela, o prefeito gostou tanto que contratou a gente para fazer também
a estrutura da rodoviária lá de Ilhabela, que é bem pequenininha, mas é bastante significativa porque tem a madeira usada aí de uma forma inusitada, tá? Então, esses são alguns dos projetos que eu fiz na carpinteria. A gente fez mais de 150 projetos, né? Não dá para falar de todos aqui. Então, eu separei só esses daqui para a gente ver agora no início da apresentação. Então, o que a gente vai ver hoje nessa palestra que eu preparei para vocês sobre madeira engenheirada, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a fábrica, sobre a Crosslam, o que a gente fabrica aqui, né? Os produtos que a gente fabrica, vou mostrar a linha de produção, vou resumir um pouco a sustentabilidade de usar madeira nas construções, vou falar um pouco de fogo e durabilidade. Durabilidade a gente entende na madeira que é a ação da umidade nela, né? Que é a madeira, como vocês sabem, ou vocês vão aprender ainda aí na graduação de engenharia, ela, quanto mais úmida ela fica, menos resistência ela tem. Então, a gente tem essa concepção de que ela é inversamente proporcional, a resistência da madeira é inversamente proporcional à umidade que tem dentro dela. Vou mostrar alguns casos, algumas obras que a gente já executou aqui com a Crosslam, e vou mostrar algumas obras que a gente vai executar no futuro, tudo que a gente tem preparado aí para vocês, ok? Então, resumindo, seria isso. Sobre a Crosslam. A Crosslam faz parte de um grupo que se chama Intercept, tá? Desde 2014. Esse grupo faz parte a CG, a Monte Calm, que é uma das maiores montadoras industriais do mundo, tá? MN Guindastes, MCM Montagens, a Adler Andames, que é um dos maiores fornecedores de andames do Brasil, e a Spool Brasil. Nós começamos aqui fabricando aquelas viguinhas, não sei se vocês já viram, umas viguinhas amarelas, que se usa para fazer escora e cimbramento de laje, são as vigas H20. Isso em 2012. E aí, em 2014, a gente começou a produção de madeira laminada colada, ou, às vezes, eu vou falar aqui glulam. Glulam quer dizer Glue Laminated Timber, que é madeira laminada colada em inglês. Eu acostumei a falar isso, então, às vezes eu posso soltar isso na apresentação, então vocês já sabem o que é. E nós somos os pioneiros na fabricação de CLT. CLT quer dizer Cross Laminated Timber, que é madeira laminada colada cruzada em português, tá? Então, geralmente a gente cria várias siglas, né, para as madeiras engenheiradas, CLT é uma delas, e hoje nós somos a única fábrica na América Latina que fabrica o CLT. Atualmente a gente tem mais de 60 funcionários aqui na fábrica, né, divididos em engenharia, fabricação, montagem, logística, e a gente tem obras executadas tanto aqui no Brasil como no Mercosul, Uruguai, né, por exemplo. Tá? Aqui uma foto da nossa equipe de hoje, tá? Nós estamos sempre crescendo, inovando, sempre contratando gente nova, gente boa que queira trabalhar com madeira, tá? A gente valoriza muito os engenheiros que se dedicam a isso, né? Arquitetos também, e tanto no chão de fábrica, né? Que é a turma que fica ali cortando madeira, colando, e na logística também, a gente tem uma engenharia para, por exemplo, se a gente tem uma obra com muitas peças, tem um trabalho imenso de logística para a gente numerar as peças, mandar as peças na ordem que elas vão ser montadas, né? Isso é uma engenharia de logística muito grande que a gente faz por aqui também. Bom, vou mostrar para vocês aqui alguns dos produtos que a gente tem fabricado aqui na Crosslam, que a gente acredita que vão ser muito utilizados aqui no futuro da construção de madeira no Brasil, tá? O nosso carro-chefe aqui, como eu já falei para vocês, é o CLT, Cross Laminated Timber. É um produto de madeira engenheirada de alta qualidade, alta confiabilidade. Isso porque não é a madeira bruta, não é a madeira maciça, né, que a gente está falando. A gente compra a madeira das florestas que são plantadas para esse corte, traz aqui para a fábrica, a gente faz um trabalho em cima delas, classifica as peças para que só as peças boas sejam utilizadas, e aí a gente cola, transformando isso num produto de madeira engenheirada, tá? Esse é o conceito de madeira engenheirada. É uma madeira que passou por uma industrialização e virou um produto final, um produto estrutural
muito confiável, tá? E é tão confiável que a gente tem aqui, né, de tempos em tempos, a gente retira alguns corpos de prova e manda, né, para os laboratórios para a gente fazer os testes e ter certeza de que a gente está produzindo um produto de padrão, né, internacional, tá? Então, para resumir para vocês aqui a história do CLT, é só vocês terem em mente sempre o seguinte: a madeira, ela tem uma resistência muito boa no sentido paralelo às fibras, tá? No outro sentido, no sentido perpendicular, a resistência é um pouco baixa. Então, na hora que a gente pega essa madeira que tem altíssima resistência no sentido paralelo às fibras e cola ela invertendo 90 graus, né? A gente cola as lamelas a 90 graus, a gente meio que faz um trançado de madeira e isso transforma numa placa, né? Numa placa estrutural muito resistente, tanto num sentido quanto no outro. Por isso que o CLT é utilizado para fazer lajes e para fazer paredes. Ele é bidirecional, tá? Ele tem uma resistência tanto no eixo X quanto no eixo Y. O adesivo que a gente usa aqui para fazer a colagem do CLT é o poliuretano, tá? É um adesivo de alta tecnologia, tá? Monocomponente, e ele tem uma resistência também altíssima para poder colar essa madeira de forma estrutural. As nossas prensas aqui de CLT conseguem fabricar placas, né, painéis de 3 metros de largura até 12 metros de comprimento, tá? A gente até consegue fazer painéis maiores, mas aí teria que fazer alguns tipos de emenda, tá? Mas esse tamanho de 3x12 geralmente atende qualquer tipo de projeto. E as espessuras dos painéis, o mínimo que a gente consegue fazer é um painel de 3 camadas de 60 milímetros, que dá 6 centímetros, e o maior é 250 milímetros, que dá 25 centímetros, mas quase nunca a gente precisa fazer um painel de tão grosso assim para vencer vãos, né? A gente, geralmente, os painéis que são mais fabricados aqui vão de 8 a 12, 14 centímetros no máximo. Isso já atende toda a gama de projetos que a gente tem por aqui, tá? E aí é bom vocês lembrarem que o CLT geralmente tem camadas ímpares, tá? 3, 5 ou 7. A não ser que seja um painel especial que a gente tem que duplicar as camadas pares, tá? Mas isso é muito difícil de acontecer, mas existe também. Mas, em geral, a gente tem CLT de 3, 5 ou 7 camadas. E, como eu disse para vocês, CLT se usa para paredes, lajes, diafragmas, que é muito importante, né? A importância estrutural de diafragmas para travar estruturas horizontalmente e verticalmente, né? Para cargas verticais e horizontais, e um uso mais inusitado é para usar como patola ou mat, né, de guindastes, tá? Aqui a gente tem uma foto de uma obra nossa, já com as paredes de CLT, né, suportando aí a laje de CLT também. Nesse caso eu coloquei algumas vigas para apoiar a laje, mas eram estéticas, né, nesse caso. E aí, o interessante é que vocês podem ver as paredes já vão usinadas com a elétrica passada dentro dela, né? A gente tem aqui na fábrica uma router, né? Uma CNC ou um robô, né? Como vocês podem chamar como quiserem, que a gente faz a usinagem dessas peças todas aqui antes de mandar para a obra. Isso faz com que a gente ganhe um tempo de montagem na obra muito... né? A gente tem um tempo muito curto na obra, porque tudo é pré-fabricado, tudo é feito aqui na fábrica, né, com um alto grau de controle dessas peças. Então, aqui vocês podem ver realmente que já vai tudo prontinho, chega na obra, monta, o eletricista lá passa os conduítes, e aí a gente vem e faz o acabamento final nessas paredes, muito rápido. A gente pode usar como lajes de pisos, né, entre pisos, tanto em residências, né, que a gente tem aqui, por exemplo, uma residência que a gente montou aqui no interior de São Paulo, também como lajes de pisos de prédios, né. O CLT é muito eficiente para laje de piso, porque é um material super leve, então quando a gente troca, digamos assim, a laje de concreto por uma laje de CLT, a gente está deixando a estrutura cada vez mais leve, e a gente
acaba economizando em fundações, né? A estrutura que vai suportar essa laje de CLT acaba sendo mais esbelta, então a gente consegue, nessas minúcias, já deixar a obra mais leve e, consequentemente, mais rápida e mais barata também, ok? Para lajes de cobertura também é muito bom para se utilizar, porque é uma laje que não tem tanta carga, né? Uma laje de cobertura, então a gente pode usar uma peça mais leve, mais fina. Com uma vantagem é que o CLT é tão bonito que você coloca ele como laje de cobertura, você não precisa fazer mais nada, ele já tem essa cara de forro de madeira, tá? E muito mais fácil de finalizar. Então a gente gasta menos com acabamentos na obra quando a gente está usando o CLT tanto como parede aparente ou como laje aparente, ok? E aqui uma foto do CLT sendo usado como patola de guindaste. Também não é tão usual, mas como é uma placa muito resistente, se usa isso em obras onde a gente não consegue fazer patolas assim em areia, né? Barro, terra, é muito interessante usar assim também. Aqui um videozinho para vocês, espero que vocês estejam conseguindo ver, de como é fabricado o CLT aqui na fábrica. Então, a gente tem essa prensa que vai colocando aí, parece uma banheira, na verdade, a gente coloca as tábuas e aí o aplicador de cola vem e joga um chuveirinho de cola. Aí o pessoal está aí montando a segunda camada, a camada longitudinal, a camada mais comprida, né? Aí tem um pistão lateral que fecha o CLT, né, para não ficar fresta aí entre as tábuas, né, entre as lamelas, né, para usar o termo técnico. Aí vem o aplicador de cola e coloca mais outra camada de adesivo. E a gente coloca aí a terceira camada, né? Eu sei que isso é uma parede, porque geralmente as paredes têm a camada mais curta na menor direção. E aí, de novo, no outro sentido, entre os pistões, para fechar, né, as frestas que ficam aí entre as tábuas, tá? Isso é muito importante para que não passe ar entre as tábuas, né, entre as lamelas. Numa situação de incêndio, por exemplo, não passa fumaça. Isso ajuda a deixar o CLT hermético, né? Então, aí o pessoal coloca um plástico para a cola não vazar, só para não grudar na lona, e a gente vem e estica uma lona de borracha vulcanizada, a turma prende aí na borda uma presilha, né, para o ar não escapar, e aí agora vocês vão entender como é que vai ser prensado. É um vácuo que é aplicado, né, uma pressão negativa aí, de 9 toneladas por metro quadrado. A gente suga o ar e aí prensa muito, muito forte. E aí a gente tem o CLT finalizado aí, de 3, 5 ou 7 camadas aqui na fábrica, ok? Então, rapidamente, é isso que a gente fabrica aqui. Aqui a gente tem uma foto da nossa prensa, então 9 toneladas por metro quadrado equivale mais ou menos aí a 9 caixas d'água de 1.000 litros por metro quadrado, prensando essas madeiras aí na nossa prensa, a vácuo, para fazer as placas aí de CLT, beleza? E aí a gente geralmente tira alguns corpos de prova para mandar para o IPT ou para a Unicamp para fazer os testes e comprovar que nossas placas, nossos painéis estão dentro aí de todas as normas nacionais e internacionais aí de fabricação, para que a gente confie 100% aí no produto que a gente está fabricando, ok? Bom, só simplesmente fabricar o CLT não adianta, né? O interessante é a gente ter o CLT pronto para ser encaixado na obra. Então, a gente tem uma parte da fábrica que tem uma CNC de 5 eixos. É a única CNC desse porte aqui na América Latina, tá? Ela tem 6 metros de boca por 20 metros de comprimento. E aqui vai entrar uma palavra que vocês provavelmente vão ouvir muito no futuro, DFMA, que é Design for Manufacturing and Assembling, que quer dizer em português design digital ou design para fabricação digital, que é o que a gente tem feito aqui na fábrica, que nada mais é do que você projetar e exatamente aquilo que foi projetado num software BIM é o que vai ser fabricado, ok?
Então, tudo que a gente desenha, exatamente o que está desenhado com os cortes, os furos, os rasgos, é exatamente o que vai ser fabricado aqui na nossa linha de produção, tá? Através do quê? De softwares 3D, né? Hoje não tem mais 2D, acabou essa fase. Tudo a gente projeta em 3D. A gente tem softwares ótimos que fazem isso. SketchUp, Revit, ArchiCAD, todos eles podem fabricar, desenhar em 3D, e a gente leva esse arquivo 3D direto para a nossa CNC para fazer o corte, ok? Não há margem para erros mais hoje em dia. Por isso que a madeira engenheirada é a construção do futuro, ela é perfeitamente adaptável para ser cortada por robôs, né, por CNCs, por routers, em 3D, para a gente levar para a obra e ter o mínimo possível de corte em obra, o mínimo possível de erro. A gente pré-fabrica a maioria dos elementos que vai para a obra, tanto as peças de viga, de pilares, lajes, paredes, né? Inclusive também todas as chapas metálicas que vão fazer as ligações às cantoneiras, né? As chapas que vão estar dentro das madeiras aí, todas fazendo as ligações, são todas pré-fabricadas. A gente tenta levar o máximo possível de madeira de estrutura montada para a obra, para perder muito pouco tempo em obra, e o maior tempo aqui na fábrica, que é onde a gente tem controle de tudo, é coberto, não vai chover, tá? Então a gente já leva tudo muito pronto. Com isso a gente tem uma precisão milimétrica da obra, a obra é mais rápida, a logística fica bem definida, e mais uma vez, se a gente consegue ter esse controle, a gente consegue deixar a obra mais barata, tá? Por isso que a construção em madeira é super competitiva com qualquer outro tipo de sistema. Aqui um pequeno vídeo da nossa CNC fazendo um recorte, tá? Isso é um painel que um arquiteto aqui de São Paulo projetou, com alguns cortes paramétricos, né, tipo Voronoi, que a gente vai fazer uma fachada de uma residência aí para ele lá em Monte Verde. E aí, aqui tem uma foto de uma marquise que eu montei aí aqui em São Paulo, numa escola que chama Concept, é uma das maiores obras que a gente fez aqui também em São Paulo, totalmente 3D, tá? Ela não é plana, ela acompanha a topografia do terreno. Então, a única forma da gente cortar essas peças de CLT com todos os ângulos e torções que tem na placa, né, distorcida, para a gente fazer a montagem na obra, é através de uma CNC. Não dá para fazer isso na mão, tá? Então, é um corte super preciso em 3D e feito por robôs. Um outro produto que a gente fabrica aqui são as madeiras laminadas coladas, ou glulam, como eu disse. A diferença da glulam para o CLT é que nas vigas de madeira laminada colada, as lamelas são coladas umas sobre as outras para dar inércia na peça, né? Ela não é colada cruzada. Então, a gente consegue fabricar aqui peças de até 25 metros de comprimento. Daria para fabricar mais, mas aí a gente começa a ter problemas de transporte, né? Como é que eu vou transportar uma peça de 40 metros aqui no Brasil? Até dá se a obra ficar na estrada, né? A gente está na estrada aqui, então ela sai de uma estrada e vai para outra, mas no meio da cidade é quase impossível conseguir levar uma peça de 40 metros, tá? A gente varia as espessuras aqui das peças. Eu posso fabricar peças até de 1 metro por 1 metro, como uma coluna, né? De um pilar de um prédio, por exemplo, eu posso facilmente chegar numa peça de 1 por 1, tá? Então, para isso, como a gente faz? A gente cola as peças uma do lado das outras para fazer uma colagem em bloco, né? Eu posso explicar para vocês depois como é que é feito isso. Mas, basicamente, vigas e pilares de madeira laminada colada, ok? Aqui é uma obra que a gente está montando em São Caetano, usada como vigas, são vigas de 20 metros de comprimento, e aí é uma escola pública que tem um diâmetro de 40 metros, né? E aí a gente fez uma união aí de 8 peças no centro, com uma chapa metálica e vigas de madeira laminada colada fabricadas aqui. Elas podem ser usadas como pilares, como travamentos laterais, né? Vigas e terças, por exemplo.
E aqui, por exemplo, também é uma peça de 17 metros de comprimento, com uma contraflecha que a gente fabricou aqui na nossa fábrica, aqui na Crosslan, e é muito fácil fazer uma contraflecha em madeira. A gente programa a nossa prensa para que ela tenha a contraflecha, e aí a gente já cola as lamelas ligeiramente curvadas, tá? É diferente de uma contraflecha numa viga metálica, que a gente precisa calandrar ela para dar uma contraflecha. E a gente procura também inverter os anéis, né? Quando a gente está colando os anéis de crescimento da árvore, para que a peça fique mais estável na hora que ela está funcionando, né? Porque quando a gente cola alternado, a gente vem estabilizando a peça, tá? Isso tudo é o nosso controle de qualidade, tá? E aí, depois que as peças estão prontas, o CNC também faz os cortes, os furos, os rasgos, para que ela possa ir para a obra completamente pronta para ser montada. Por exemplo, essa peça aí da direita, que tem um rasgo em diagonal, daria até para fazer na mão, mas um carpinteiro muito bom ia levar o dia inteiro para riscar, né, e cortar essa peça. E se ele errasse o corte, a gente perdia a peça. Já o robô não erra. A gente pode errar na programação dele, né, mas na hora que ele vai fazer o corte, ele vai estar completamente fazendo o corte preciso para que a gente tenha uma peça milimetricamente aí exata para ser montada, ok? E aí, gente, se a gente juntar CLT com MLC, madeira laminada colada, a gente tem a madeira engenheirada, que é o material que está sendo usado para construir prédios de madeira, tá? Então, pilares e vigas de madeira laminada colada, lajes e paredes de CLT, tá? Graças ao CLT, a gente conseguiu vencer a barreira dos 5 andares, tá? Porque até então, o CLT tem mais ou menos uns 20 anos de idade. Até então, os prédios eram feitos de wood frame, tá? Que é um sistema de madeira que é feito com peças pequenas de madeira e um sanduíche de USB, por exemplo. E aí, o wood frame só pode ir até 5 andares. Com o CLT, por ser um painel muito mais rígido e muito mais resistente do que o wood frame, a gente conseguiu vencer a barreira e construir mais alto, tá? E quanto mais alto? Olha, tem projetos de prédios de até 40 andares no mundo que dá para ir com a madeira hoje em dia, tá? A gente tem já existentes prédios de 20 andares, de 22 andares na Áustria. Tem um que deve sair de 30 andares na Austrália, vai começar a obra aí o ano que vem. E no Japão tem um de 40 andares, que é para daqui a 5 anos, tá? Então a gente venceu a barreira total de altura, que o wood frame só podia ir até 5 andares. Só que será que é barato construir prédios tão altos assim de madeira, né? Não é tão simples assim construir prédios altíssimos de madeira, tá? Então eu diria que o CLT, a construção de madeira engenheirada para prédios, elas são muito econômicas no mid-rise, que são os prédios de altura média, tá? De 6, 9, no máximo 10 andares, tá? Que é onde o CLT é bastante econômico. Eu diria até que nessa altura, prédios de 6, 9, 10 andares, o CLT custa igual ou até mais barato do que os prédios de concreto armado, por exemplo, tá? Quando passa dessa altura, a gente já tem que começar a misturar muitos materiais, ou seja, fazer uma estrutura híbrida, tá? Então, esses prédios altíssimos que a gente tem de madeira, eles não são 100% em madeira. Eles têm, por exemplo, os núcleos rígidos, né? As caixas de escada, caixas de elevador, de concreto armado, de alto desempenho ou de aço, né? E aí, as lajes, o entorno dele que são feitos de madeira, e aí a gente consegue ir alto para isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um prédio que eu fui visitar no Canadá, que é o Earth Science Building, que é o prédio de ciências da Terra que fica na Universidade de British Columbia, lá em Vancouver, no Canadá, projetado pela Perkins Will e pela Equilibrium, que é um escritório de cálculo estrutural lá de Vancouver, tá? Então, é um prédio de 7 andares, ele tem essa cara, e tem uma marquise na entrada dele, feito com placa de CLT, pilares de madeira laminada colada,
Veja bem um detalhe nessa marquise. O topo do CLT é protegido com um perfil metálico para não pegar umidade. Então, fica aqui uma dica. Sempre que vocês forem projetar em madeira, a gente tem que tomar cuidado para onde que vai a água. Nesse caso, ele fez uma marquise de CLT, protegendo o topo, e aí uma pingadeira vindo aí para fora para proteger, né, a madeira da umidade. Ok? Então, nesse prédio tem a primeira escada autoportante de CLT do mundo, uma loucura, né? Você tem aí as placas de CLT unidas, né, com umas às outras, né, sem pilar, e o segredo está aqui, ó. O Eric, que foi o calculista dessa estrutura, colocou uma chapa metálica nos cotovelos da escada e grudou essa chapa furadinha, né, que a gente chama de HSK, com uma resina epóxi. E aí você gruda o aço na madeira, a madeira gruda na outra madeira, gruda no aço, e a gente tem uma ligação rígida entre os planos aí entre as placas de CLT que transmite momento e você consegue balançar essa escada, né, e fazer uma estrutura muito rígida. Tá? As lajes também desses prédios, elas são mistas, tá? Não são 100% em madeira. A madeira, ela é super leve, e por ser leve, ela vibra bastante quando as pessoas estão andando sobre ela, tá? Então, para que ela pare de vibrar e não transmita o som entre um andar e outro, geralmente o pessoal coloca uma camada de concreto em cima. O concreto é muito mais rígido do que a madeira, então ele acalma a madeira para ela não vibrar. E aí a gente tem uma laje mista de madeira com concreto, tá? Então, geralmente, as lajes de prédios são lajes mistas. E aqui, um andamento da construção, né? Aqui está numa fase da obra que tem os pilares prontos, as vigas prontas, a laje de CLT pronto, e aqui a gente tem o pessoal colando os conectores, né, que a gente chama de HBV aí, para o concreto grudar nele e também não escorregar entre a madeira e a laje, né? É o que a gente chama de laje composta de madeira com concreto. Esses conectores, que são conectores de cisalhamento, eles funcionam mais ou menos como os stud bolts daquelas lajes de steel deck, né? Que tem o deck de aço, os stud bolts soldados nela e o concreto em cima grudando neles para que ele não escorregue. Então, na madeira, a gente usa alguns tipos de conectores de cisalhamento. Esse é um deles, mas tem vários outros tipos também, tá? E aqui está na fase da obra que está a laje de madeira, os conectores de cisalhamento prontos para receber a capa de concreto, ok? Aí a gente coloca uma membrana para o concreto não trocar de umidade com a madeira, vem com a armação e aí a gente despeja, né, o concreto, né, em cima da madeira para fazer essa laje mista. E aí a gente tem aí o resultado final. O concreto ajuda a travar a estrutura, né, como diafragma, ajuda a melhorar a vibração da madeira e funciona também como uma barreira anti-chama entre os andares, ok? Então, resumindo, esse prédio foi feito assim, e aí a gente tem aí, por exemplo, as ligações de perfis metálicos entre os pilares, entre os andares, né? Então, o concreto vai abraçar esse perfilzinho aí e vai grudar nele, e a madeira nunca vai tocar o concreto, por exemplo, que é um material mais úmido, né? Ele transmite mais umidade. Então, não pensem que é fácil a gente detalhar as estruturas de madeira, mas uma vez que a gente sabe as peculiaridades, os segredos, a coisa vai indo cada vez melhor, né? Mais rápido. A gente tem aí também as ligações que são ocultas nos conectores aí de vigas de madeira, por exemplo. A gente procura deixar o aço dentro da madeira para que ele seja protegido, né, pela madeira numa situação de incêndio. Então, a 750 graus a gente sabe que o aço entra em colapso estrutural e a madeira, ela é portante numa situação de incêndio. Então, o aço geralmente fica dentro da madeira nessas estruturas que a gente tem de madeira engenheirada, tá? Sempre. E aí a gente tem uma foto da placa de CLT, né? Vocês podem ver que essa daí tem 5 camadas, sendo içada
para ser colocada lá na cobertura, né? Nessa foto vocês veem vários detalhes, tem aí a borrachinha de EPDM, que recebe, é quase uma borracha, né? Recebe a laje de CLT, na hora que a gente parafusa essa laje na viga, a borrachinha fica prensada e também não deixa passar ar de um lado para o outro, nem fumaça, numa situação de incêndio. Então, são pequenos detalhes aí que fazem toda a diferença num projeto de madeira engenheirada, ok? Vou falar agora rapidamente sobre sustentabilidade e, basicamente, o que a gente precisa saber das madeiras, né? A gente aprende logo cedo, né, no colégio, que as árvores fazem fotossíntese, né? E fotossíntese nada mais é do que a propriedade das árvores de transformar o gás carbônico em oxigênio. Isso é super básico, né? Só que o que é o gás carbônico? O gás carbônico é basicamente a poluição que a gente tem. Então, o CO2, o dióxido de carbono, é absorvido pelas folhas das árvores e, através da energia do sol, né? Não é uma usina hidrelétrica, não é queima de carvão, é uma energia natural, faz com que o gás carbônico entre na árvore através da água, também a água da chuva, né? Faz essa reação química e transforma o CO2 em glicose. Glicose é essa fórmula que a gente tem aqui, só que o importante é vocês verem que tem carbono na fórmula da glicose, e carbono é o que faz a fibra da árvore, e todo mundo sabe que as fibras de carbono são uma das fibras mais resistentes que a gente tem no mundo. E essa indústria aqui, que é a árvore, que transforma o CO2 em glicose, deixa como resíduo para a gente o oxigênio. Ou seja, é uma indústria perfeita que a própria natureza criou. Por isso que a gente diz que a madeira retira, né, gás carbônico da atmosfera e armazena isso na própria madeira, e a gente usa essa madeira para construir e para fazer a nossa madeira engenheirada, ok? Nas obras de madeira, a gente pode chegar até 0 pegada de carbono, porque todo o carbono está dentro da madeira. Às vezes a gente tem até pegada negativa de carbono, né, nas nossas obras de madeira, porque tem tanta madeira utilizada que a gente fica negativo como pegada de carbono. Nem sempre é possível, mas a ideia é a gente estabilizar a balança da sustentabilidade usando mais madeira, menos aço, menos concreto, e aí a gente tem isso equilibrado, e isso faz bem tanto para a gente, como pessoa, como para o planeta, que a gente está deixando de tirar materiais que são de fontes, né, extrativistas, né, que vão levar em milhões de anos para a natureza repor, e a gente começa a usar madeira que é de fonte renovável, né? A cada 20, 30 anos a gente tem uma renovação na floresta, a gente pode plantar e replantar e cultivar essas árvores para a gente fazer as estruturas de madeira engenheirada, ok? Vou falar um pouco agora de fogo e durabilidade. A gente tem basicamente que saber que a madeira, quando queima, cria uma crosta de carvão em volta dela, e essa crosta é a proteção natural da madeira em relação aos incêndios, tá? Então, o miolo da madeira fica intacto. Então, quando a gente vai calcular a estrutura de madeira, basicamente a gente calcula a estrutura que vai receber as cargas, que vai suportar as cargas, e aumenta a massa de madeira para suportar a ação das chamas no incêndio, ok? E muito importante, quando a madeira queima, ela não deforma, ela fica portante, né? Fica sempre reta. E o aço, a gente sabe que a 750 graus perde a capacidade portante, entorta e pode vir a colapso, ok? Então é isso que vocês precisam saber. Também não é muito fácil pegar fogo numa estrutura de madeira engenheirada, porque as peças são gigantes. Se vocês já tentaram fazer uma fogueira, vocês sabem que não adianta vir e botar fogo numa tora de madeira, que ela não vai pegar fogo. Você precisa começar a sua fogueira com coisas menores, num papel, né, num material mais inflamável, num prédio, por exemplo, num colchão, numa cortina, num tapete,
para depois ela se alastrar para a estrutura de madeira, tá? E já é comprovado que não importa o tipo de estrutura que a gente tem no prédio, se é aço, concreto, o incêndio sempre começa com materiais inflamáveis e nunca na estrutura, tá? Então é muito importante vocês terem isso em mente quando vão projetar coisas em madeira. E hoje é perfeitamente possível aprovar construções de madeira em situações de incêndio no Brasil. A gente já fez todos os testes possíveis e imagináveis com nossa madeira aqui, tanto no IPT como na Fundação dos Bombeiros. A gente sabe exatamente como a madeira funciona, tá? E a madeira, em relação à umidade, o que vocês precisam saber é que a madeira é capaz de absorver a água e é capaz de expelir essa água, essa umidade também muito fácil. Só que se a gente faz com que a madeira receba umidade e ela não tem para onde sair, ela vai começar a perder a sua capacidade portante. Por isso que a gente, quando vai projetar estruturas de madeira, a gente projeta sempre pensando que a água precisa evaporar, ou que ela não pegue água de forma nenhuma. Então, madeira sempre interna quando possível. Esses prédios que a gente vê de madeira, geralmente, eles são construídos com CLT, como nessa foto, que é um prédio que foi feito em Londres, e aí depois eles recebem uma proteção, uma camada, uma membrana que vai evitar com que a água penetre na madeira, ok? Então, é simples assim. Madeira interna, a gente evita com que tenha umidade, e aí a estrutura vai durar o tempo que precisar, ok? Então, tendo isso em mente, vocês vão projetar boas estruturas em madeira sempre. Não quer dizer que a madeira não possa ficar externa, tá? Só que, como eu já expliquei para vocês, se a madeira ficar externa, ela vai trocar de umidade com a chuva, né, ou com alguma coisa que molhar, e aí a gente vai ter uma estrutura que vai ter que ser projetada para resistir maior carga. E dessa forma a gente vai ter uma estrutura com mais massa de madeira e que talvez possa custar mais caro, e não é o que a gente quer fazer por aqui. A gente quer ter estruturas econômicas também de madeira. E aí a gente tem a questão de tratamento de madeira. Aqui no Brasil, a gente está num hemisfério onde tem cupins, tem fungos, então a gente recomenda que as madeiras que a gente usa aqui, né, nas nossas construções, sejam tratadas, e o único tratamento que a gente tem aqui no Brasil são as autoclaves, e os produtos que a gente tem lá é o CCA e o CCB. CCA um pouco mais utilizado para madeiras que vão ter trocas de umidade maiores, e o CCB para madeiras que são usadas mais em áreas internas, tá? E, obviamente, se a gente projeta as estruturas para não ter essa troca de umidade, um projeto correto, né, longe da umidade, a gente vai garantir com que a estrutura dure muito mais tempo, lembrando que madeira seca não apodrece, tá? Estão me lembrando aqui que agora aqui no Brasil a gente também tem o micro CAC, que pode ser usado para tratamento de madeiras que, com certeza, eles são menos abrasivos do que o CCA e o CCB, ok? Menos agressivos, digamos assim. E lembrando que nos projetos, o segredo é manter a consistência, né? Manter consistência com a troca de umidade da madeira, não fazer com que ela troque de umidade constante, que é isso com que faz com que ela, talvez, perca um pouco da sua capacidade portante, ok? Então, tendo isso em mente, a gente vai estar sempre projetando as estruturas de madeira seguras contra fogo e contra a umidade. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, para finalizar, alguns estudos de caso que a gente fez aqui na Crosslam e mostrar o que a gente está preparando aqui para o futuro. Para vocês terem uma ideia do que a gente fez aí nesses anos, essa é uma foto de uma obra que a gente fez em Avaré, do arquiteto Sérgio Sampaio, que a gente fabricou, usinou e montou essas vigas curvas, né, que é uma viga curva de madeira laminada colada, fazendo aqui umas paredes também de CLT, né, para a residência. E aqui vocês têm uma foto da varanda com a vista para o lago, e por que não, né, essa madeira está convidando as pessoas a virem apreciar a beleza da madeira também, não só o lago, né, a represa lá de Avaré, mas também
apreciar a beleza das estruturas de madeira, né? Que para madeira não tem igual, né? Todo mundo gosta de madeira, não tem jeito. Aqui são fotos de galpões que a gente montou em Mairink, aqui no interior de São Paulo, também projeto do arquiteto Sérgio Sampaio, né? A gente montou essas vigas curvas de madeira laminada colada de 22 metros cada uma, dando aí quase 50 metros de vão livre, contando com os beirais, com apoio central aí com pilares de pré-moldados de concreto. E aqui o outro galpão, né? Vocês podem perceber que é a mesma curva, só que usada de formas diferentes. Uma fazendo um S e outra fazendo uma estrutura côncava aí, para que a gente possa ter dois galpões com a mesma peça, só que diferentes, como a arquitetura. Foi uma bela sacada aí da arquitetura e da engenharia. Aqui mais uma foto do galpão, para vocês verem a mistura de elementos, né? A gente usou pilares de concreto, vigas de madeira laminada colada, terças de chapas dobradas metálicas, contraventamentos de cabos de aço, telhas metálicas também, tudo aí, todos os materiais trabalhando no que eles têm de melhor, né? Estruturas híbridas, isso faz com que as estruturas sejam bem competitivas, né? Aqui a gente já tem um escritório em São Paulo chamado WeDo, projetado pelo arquiteto Luiz Paulo Andrade, que são módulos de CLT, e com que as pessoas aí podem entrar e fazer as suas reuniões, ou fazer um escritório, né, um office, é um home office dentro de um escritório, né? Hoje está bastante comum a gente ter home office, por que não, então, ter um home office em casa de CLT, um cubinho de CLT para você trabalhar e trabalhar em casa, né? Isso, quem sabe, né, no futuro. E aqui mais umas fotos aí da WeDo, então o pessoal que trabalha aí está sempre em contato com a madeira, e a gente sabe que a madeira tem propriedades biofílicas muito interessantes. Você está em contato com a madeira, você mimetiza que está dentro de uma floresta, está em contato com um material natural, isso faz a sua mente ficar mais calma, você consegue pensar melhor e consegue executar os seus trabalhos aí muito mais com calma, né? Com inteligência até. Tem estudos até no Japão que provam que as crianças que estudam em escolas de madeira, né, feitas com madeira, e que tem a madeira em volta, aprendem melhor, né, por estar ali em contato com esse material natural. E esse aqui é uma foto dos mini-mods, projetado pela MAPA, pelo pessoal da arquitetura da MAPA, que são módulos de madeira que são totalmente pré-fabricados aqui na Crosslam e são levados quase totalmente prontos para serem montados na obra rapidamente, né? Então, ele já vem aí com as paredes, as lajes, hidráulica, elétrica, tudo passado para que leve para a obra e isso seja montado rapidamente. E aí a gente tem esses módulos, né? Esses módulos aí super inteligentes, né? Que o pessoal chama, montados aí em 2 ou 3 dias, prontos para serem utilizados. Quase como se fosse um plug and play, né? Ele leva e já está funcionando. Aqui a gente tem algumas fotos da Escola Concept, aqui em São Paulo, uma das maiores estruturas de madeira engenheirada que tem por aqui na cidade. Lá a gente fez as quadras poliesportivas e as marquises de ligação de CLT que ligam aí os blocos das escolas. Projetado aí pelo pessoal da Triptych, um escritório aqui de São Paulo, né, comandado aí pela Carol. Então, essa é uma quadra, é a quadra 1, que a gente chama de quadra descoberta, são pilares e vigas de madeira laminada colada, com uma estrutura retrátil, né? O pessoal aperta um controle remoto e, quando está sol, pode abrir o teto aí para as crianças poderem brincar. E aqui a gente tem uma foto da marquise de ligação, como eu já expliquei para vocês, é uma marquise que acompanha a topografia do terreno, então ela teve que ser projetada aí num software paramétrico, né, ser transformada em 2D para que a gente pudesse usinar aqui na CNC e ser montada aí milimetricamente, acompanhando a topografia do terreno. E aqui a gente tem a quadra 2, que é a quadra coberta. Para mim,
Essa é uma foto aí que resume como serão, né, as estruturas no futuro, né, para a gente já é presente isso aqui. Pilares e vigas de madeira laminada colada e laje de CLT como cobertura. E o que a gente está aprontando aqui para o futuro? A gente está finalizando uma escola municipal aqui em São Caetano do Sul, da arquiteta Carolina Pena. Como eu disse, é uma escola pública, né? As crianças vão ter a oportunidade de estudar numa escola pública de madeira, né? Com uma cobertura linda como essa. E aí ter esse contato já biofílico com a madeira desde pequenos. É quase que uma nave espacial, um disco voador que pousou lá em São Caetano, né, de 40 metros de diâmetro, e ela está aí no final, né, da montagem, está quase finalizando, logo mais a gente vai ter fotos aí da estrutura finalizada. Aqui é uma vista de cima, né, desse diâmetro, desse raio de 20 metros, né, diâmetro de 40 metros, dessa estrutura lindíssima que a gente finalizou lá em São Caetano, aqui perto da fábrica. E esse ano também nós vamos começar a construir prédios de madeira por aqui. Essas são algumas imagens ilustrativas do nosso edifício Aurora, projetado aqui pela nossa prata da casa, a arquiteta Gabriela Lotufo. Nós estamos aqui numa fase agora de compatibilização BIM de todos os elementos que vão nesse prédio, hidráulica, elétrica, dados, ar-condicionado, toda a estrutura está sendo detalhada nos softwares BIM para que a gente possa começar a fabricação e a montagem desse prédio logo mais, né, ainda esse ano, para que vocês possam acompanhar por aqui. Essas são só algumas imagens ilustrativas, mas ele vai ser mais ou menos como vocês estão vendo por aí, um prédio residencial de 1 andar, mais 5 andares, né, com 2 apartamentos por andar, e aí a gente vai dar início nessa era de construção alta de prédios de madeira aqui no Brasil, ok? Então, finalizando, o que a gente viu nessa apresentação foi que a Crosslam é uma importante fabricante de madeira engenheirada aqui na América Latina. A gente produz CLT e madeira laminada colada com larga experiência na construção civil. A gente viu que a sustentabilidade precisa ser uma cadeia circular, a gente precisa promover a renovação das florestas e a retirada do CO2, né, para que a gente possa ter esse ciclo fechado, tá? Fogo e a durabilidade da madeira contra a umidade são essenciais para que a gente possa pensar nos projetos de estrutura de madeira, e o processo digital que eu falei para vocês, de FMA, ou Design para Fabricação e Montagem, é um futuro sem volta, vocês precisam ter isso em mente, e a madeira é o melhor material hoje em dia para se usar essa tecnologia, ok? Então, vou deixar vocês aqui com uma frase que eu gosto muito, que é: se o século XVII foi caracterizado por trabalhos com pedras, o século XVIII como o refinamento da alvenaria, o XIX como o auge da estrutura metálica e o XX como a era do concreto, isso deixa o século XXI a um próximo sucessor. Minha aposta também, né? Eu, como engenheiro, minha aposta é a madeira. Quem disse essa é o professor Alex Derrich, diretor da Royal College of Arts de Londres. E vou deixar aqui com vocês meu muito obrigado. Tem aqui todos os meus contatos, nós estamos em todas as mídias sociais, né? Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Twitter, meu canal no YouTube também, se vocês quiserem, eu posto bastante vídeos lá. O canal se chama Vamos Falar de Madeira, tá? Toda semana eu tento postar um vídeo diferente, e aqui estão os meus contatos, e deixo com vocês aí meus agradecimentos pelo convite, e fico aberto aí às perguntas para quem tiver alguma dúvida, ok? Muito obrigado, gente. Obrigada, Alan. O conteúdo com certeza foi muito interessante. Vide a quantidade de perguntas que a gente recebeu, foram bastante. Foram bastante. Eu já peço aí desculpas e a compreensão da galera, porque por uma questão de tempo mesmo, provavelmente a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente vê aí o que vai estar fazendo.
Antes de passar só para as perguntas, eu queria deixar informado que a nossa equipe vai estar colocando, provavelmente, aí no chat para vocês, um forms, que é o feedback, e para vocês estarem ganhando a presença, vocês precisam estar respondendo ele e também terem assistido pelo menos 75% dessa atividade. Forms também vai ser importante para a gente poder estar sempre melhorando o evento. Então, conto que vocês respondam ele, por favor. O Forms também ele fecha depois de 10 minutos que a gente encerra aqui. Então, não esqueçam que depois não vai dar para responder. Vamos passar então para as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta que temos aqui é da Bruna Brianese. Ela perguntou assim: em relação ao custo da construção com madeira, quais as vantagens e desvantagens em relação a outros materiais? É uma ótima pergunta. Sempre fazem essa pergunta, eu vou responder também sempre a mesma coisa. A madeira, ela é muito competitiva, tá? Contra os outros tipos de materiais estruturais. Só que ainda é um sistema relativamente novo, então as pessoas ainda não estão acostumadas a projetar em madeira e ainda não têm em mente esses custos de construção para madeira comparado com outros materiais. Agora, se ela não fosse competitiva, não estariam saindo tantas obras em madeira no mundo, tá? Porque a gente sabe que a gente tem toda essa história linda de sustentabilidade, de que a madeira é ótima, é um material sustentável, mas no final das contas, se a conta não fechar, a obra não sai. Por isso que, assim, o que eu posso afirmar é que se a gente tem a possibilidade de fazer uma engenharia ou até mesmo uma reengenharia das construções e transformar ela para madeira de uma forma correta, pensada, a gente consegue ser super competitivo economicamente ou até consegue ganhar de alguns materiais, né, devido à pré-fabricação, tá? Isso é muito importante. A pré-fabricação faz com que a gente elimine da obra custos indiretos que a gente tem nas obras que são projetadas hoje em dia. E quando a gente tem essa pré-fabricação, a gente leva as coisas mais prontas para a obra, a gente tem pouquíssimos custos de obra, tá? E como a gente está falando de estruturas, uma das partes mais caras da obra, onde mais se gasta, é na estrutura. Então, quanto menos tempo a gente gastar em obra, menos a gente vai custar. E isso faz com que a obra de madeira seja competitiva contra os outros materiais, tá? O volume também faz diferença, tá? Como eu disse para vocês na apresentação, para construções de prédios, se a gente está ali nos prédios de meia altura, né, de 6 a 9 andares, a gente consegue equalizar, fazer essa equação muito melhor do que prédios muito altos, que geralmente são obras de arte, né? São prédios que custam mais caro, e também em relação às obras mais baixas, que tem outros sistemas que podem custar mais barato do que a madeira. Então, como eu disse, nesse meia altura, a madeira vai bem também economicamente. Perfeito, muito bom. Outra pergunta aqui que a gente recebeu foi da Thaís Silva, foi a seguinte: qual a vantagem do uso da madeira com relação aos impactos ambientais? Vamos lá. Como eu expliquei para vocês aí na apresentação também, a madeira é o único, não diria que é o único, mas é um dos melhores materiais para se usar quando a gente está trabalhando com sustentabilidade. Isso porque a gente tem o ciclo, né, da sustentabilidade, que ele precisa ser fechado, como eu disse aí no final. A madeira provém de florestas que são plantadas, são cultivadas para corte, e quando as árvores crescem, elas retiram do meio ambiente o CO2, que é a poluição. Por isso que a gente diz que as obras em madeira sequestram carbono, né? Elas são sustentáveis por causa disso. Sendo que os outros materiais provenientes aí de extrativismo, eles gastam carbono para ser produzidos. O aço, por exemplo,
precisa ser fundido em altíssimas temperaturas, né, para fundir o ferro com o carbono, em fornos, né, que gastam muita energia, produzem muitos resíduos, e a madeira não, ela própria já é uma árvore, já é um pilar, né, ele já cortado já serve como pilar. O concreto também, ele vem de fontes extrativistas, né, e precisam também de queima, né, e gera muitos resíduos. Por isso que a gente tem usado cada vez mais os materiais naturais, né, madeira, em alguns países se usa muito bambu também, para equilibrar essa balança da sustentabilidade, tá? Então, mais ou menos por aí. Legal. O Douglas Silva perguntou assim: no sentido de ser uma tecnologia nova, qual a sua opinião quanto à estratégia de disseminação e quebra de preconceito que os brasileiros têm com estruturas em madeira? Boa, Douglas. É o seguinte, eu acredito que no poder da educação, sabe? Quando você não conhece uma coisa, você tem medo. É simples assim. Então, a hora que você começa a estudar, a conhecer melhor o material, saber como ele funciona, saber que nós, engenheiros aqui, sabemos o que a gente está fazendo, que a gente já estudou, a gente sabe como ela se comporta no fogo, a gente sabe como ela se comporta na umidade, a gente sabe calcular, a gente sabe as resistências, a gente faz todos os testes possíveis e inimagináveis, né, nos laboratórios. A cultura, né, o medo vai passando porque você vai conhecendo o material, você vai se aprofundando, vai sabendo como ele trabalha, e isso faz com que as construções de madeira comecem a crescer mais, porque todos os mitos que a gente tem na madeira, de que ela é frágil, de que ela pega fogo, de que ela apodrece, de que a gente está desmatando a floresta, né, de que ela é cara, isso já está tudo resolvido, né? A gente já sabe exatamente como ela funciona. Então, uma vez que você sabe isso, resta você simplesmente projetar uma estrutura linda de madeira que a gente vai aqui fabricar e montar para você, ou junto com você. Boa. A Lohane Mello perguntou assim: como vocês lidam com isolamento acústico em construções toda na madeira? Boa. Lohane, as estruturas de madeira, elas são muito boas para que a gente tenha um desempenho térmico, tá? Vou falar do acústico já. Porque, como tem uma massa de madeira e dentro dessa massa de madeira tem ar, ela funciona otimamente bem para isolante térmico. Por isso que as casas, né, passivas, que a gente chama, que não precisam de ar-condicionado nem de calefação, elas são feitas em madeira porque elas funcionam bem termicamente, tá? Isso já para pegar o gancho, tá? Agora, como acústica, a madeira vai muito bem nos tons agudos e nos tons graves. Se não fosse bem, os instrumentos musicais não seriam feitos de madeira, elas propagam bem o som, né? Então, para que a gente possa ter uma madeira que funcione acusticamente bem, a gente precisa de algum elemento que faça com que ela pare de vibrar, tá? Em paredes, a gente não tem tanto esse problema, porque ela não vibra. Agora, em lajes, sim. Por isso que a gente faz as lajes dos prédios com capas de concreto, que o concreto faz com que a madeira se acalme e pare de vibrar, tá? E aí, como a madeira não vibra tanto, ela não transmite a acústica de um andar para o outro, tá? Então, é simples assim. Para lajes de prédios, né? De residências, nem tanto, tá? Para lajes de prédios, a gente geralmente tem uma laje mista de madeira trabalhando embaixo, a tração, e o concreto em cima só como laje, como massa acústica, ou trabalhando também a compressão numa laje mista, ok? Certo, perfeito. O Angels, desculpa a pronúncia, Angels Lacerda, ele perguntou assim: o aço e o concreto necessitam de proteção em construções em regiões litorâneas. Quais cuidados o CLT devem ter em construções de casa de praia? Boa. Vamos lá. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui que a madeira aqui no Brasil precisa ser tratada,
Porque, infelizmente, a gente mora num hemisfério que tem muito cupim, dá fungo, e na praia ainda ela pode sofrer com a ação da maresia, né? Sais, raios ultravioleta, né? E isso pode fazer com que a madeira se deteriore, tá? Por isso que quando a gente vai construir com madeira, a gente precisa tratar a madeira em autoclave para que ela não apodreça, nem pegue cupim, nem dê fungo. Já o raio ultravioleta, que tem em regiões que batem muito sol, a gente precisa tratar a madeira superficialmente, como se fosse um protetor solar, tá? A gente tem produtos que chamam stain, que são impregnantes, que fazem com que a umidade não penetre na madeira e bloqueiam os raios ultravioleta. Então, usando a madeira da forma correta, longe da água, tratada, usando produtos que são hidrorrepelentes e são filtros ultravioleta, a gente vai ter a madeira sempre bonita, né? E sempre importante, tá? Geralmente, as manutenções que se dá nessa madeira, se ela começar a sofrer com a ação do raio ultravioleta, são manutenções estéticas, não são manutenções estruturais, tá? Ou seja, a madeira começa a desbotar na praia, acontece muito isso, né? Começa a desbotar porque pega sal e sol, ela começa a ficar acinzentada. Mas ela não quer dizer que ela está apodrecendo, ela só está queimando igual a nossa pele, quando está tomando muito sol, ela muda de cor, a madeira é a mesma coisa, toma muito sol, muda de cor. Se você quer que ela continue na mesma cor original, você tem que passar um protetor solar, que é o stain, né, para que ela bloqueie os raios ultravioletas. Ok? Acho que é isso. Legal, Alan. Ó, nossa penúltima pergunta que vai dar para estar fazendo hoje, da Thaís Papilli. Como fica a utilização da madeira em relação à sensação térmica no interior da obra em regiões que seriam mais quentes? Isso, então vamos lá. Eu falei para vocês aqui que a madeira é um péssimo condutor de calor. Tanto é que se você pega numa madeira, né, quando está inverno e quando está verão, ela está sempre na temperatura ambiente. Ela não troca calor, né, com o meio ambiente. Ela é neutra. Então, numa casa, numa região muito, muito quente, a gente recomenda que não só a madeira, né, como parede no CLT, por exemplo, não vai trocar a umidade, não vai trocar o calor com a área externa, mas ela vai manter a temperatura ambiente que está dentro da casa. Então, se você está a 20 graus numa casa, e lá fora pode estar 40 graus no verão ou 0 grau no inverno, a madeira vai te ajudar a manter a temperatura da sua casa a 20 graus, se lá dentro tiver 20 graus. Agora, se lá dentro tiver frio, ela vai manter fria, entendeu? Então, por isso que nessas casas passivas, o máximo que acontece é você ter alguma troca de calor ou de frio na sua casa, para que ela fique na temperatura ambiente e as paredes de madeira mantenham essa temperatura a 20, 22 graus, e lá fora pode estar a temperatura que quiser, ok? Então, eu acho que está respondido aí. Certo. Última perguntinha da Maiara Batista. Qual o caminho que um estudante deve seguir se ele quer trabalhar com madeira? Como entrar nessa área? Opa, boa pergunta. Olha, a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem muitos cursos especializados para madeira, tá? Tem pouquíssimos, mas isso está mudando, tá? Eu acho que as universidades, uma hora ou outra, vão começar a enxergar a madeira como mais um material para ser ensinado, não é um material exótico, né? Vamos fazer com madeira porque é diferente. Não, madeira é só mais um material, isso está mudando, tá? Então, lá fora é um movimento muito grande, né, para as universidades começarem a estudar madeira, e como o Brasil é um espelho do que acontece primeiro lá fora, aqui vai começar a chegar também, tá? O que eu recomendo? Primeiro, fazendo um pouco da minha propaganda, eu tenho um curso de arquitetura em madeira, que está no primeiro módulo, são 10 módulos, logo mais eu vou gravar mais 9, né? E vou soltar no ar para vocês.
tento explicar bastante coisa lá sobre arquitetura em madeira, não vai chegar tanto em engenharia, tá? Talvez no futuro eu faça um de engenharia aí, quem sabe, mas eu fui muito autodidata. Como não tinha, eu comecei a comprar livro de tudo quanto é língua, né? Eu tenho livro até em russo aqui para estudar estrutura de madeira. Então, eu pegava esses livros, fazia os exercícios, ia estudando e entrando em contato com outros engenheiros do mundo inteiro para poder aprender, porque aqui não tinha, né? Não tinha como aprender. E não ter medo de dar as caras e começar a fazer seus projetos em madeira, né? Eu também, pela minha experiência, eu comecei fazendo pequenas coisas, decks, pergolados. Hoje a gente está projetando estruturas lindíssimas aqui e de alta responsabilidade em madeira, né? Isso vai mudar, mesmo porque eu tenho plena certeza de que o futuro vai ser construído com madeira, muito diferente desses filmes, né, que a gente vê, que no futuro vai ser tudo feito de aço e tal. Cara, pelo contrário, se a gente quiser salvar o planeta, a gente tem que começar a construir mais com madeira, tá? Então, minha dica é essa, estudar, se informar de fontes confiáveis. Aqui no Brasil tem pouquíssimas. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar sites internacionais, tem a Woodworks, que tem cursos de madeira, né, mas você precisa saber inglês, tem cursos de madeira na Woodworks, tem alguns outros sites que eu posso mandar para vocês aí, a Performance Network, que dá cursos de madeira grátis para vocês aprenderem sobre madeira, também é interessante. Vocês vão se informando com quem sabe mais. Pô, eu mesmo tenho meus ídolos aqui que hoje são meus amigos, que os caras me dão várias dicas assim de como projetar em madeira, porque eu confesso, a gente não sabe tudo, né? Nós estamos começando isso aqui no Brasil. Pô, nada melhor do que pegar o cara que projetou o prédio de 20 andares lá no Canadá, faço uma amizade com ele e pergunto tudo que eu quero, né? Então, não tenham vergonha. Vocês vão perceber que quem trabalha com madeira quer sempre falar de madeira, quer sempre ensinar. Ninguém quer guardar a informação para si mesmo. A gente quer mais é que todos sejam felizes projetando com madeira, tá? E é isso. Então, fica aqui minhas dicas. E eu estou à disposição também para todos vocês me adicionarem aí nas mídias, fazerem as perguntas que quiserem. A gente não esconde o jogo, a gente gosta que vocês saibam de tudo. E se eu souber de coisas novas, vocês vão saber também, ok? É isso aí, gente. Muito bom, Alan, obrigada. Antes de estar finalizando aqui, eu só quero lembrar a galera que a nossa próxima atividade, que é agora às 4h30, é um workshop sobre desigualdade social, a responsabilidade do engenheiro civil quanto ao direito de moradia. Vai ser com o Jacques Soni, diretamente do Haiti. Então, a gente tem uma presença internacional aí. Uau! Gostaria também de estar agradecendo, em nome de toda a comissão organizadora da 13ª CECIV, a sua presença, Aula, de agradecer a sua presença. Foi muito bom a sua palestra, muito obrigada. Obrigada por estar aí compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente ficou bastante feliz. Obrigado a vocês pelo convite. É isso, então, pessoal, muito obrigada e esperamos vocês nas próximas